o modelo das PPPs em Minas. Vamos conversar com o advogado Nelson Flávio Firmino, membro do grupo de estudos das PPPs de Minas Gerais. O Nelson, como é o modelo das PPPs no Estado? Muito bom dia, Geraldo Magela, bom dia, Aníbal, bom dia, companheiro Fernando Luiz, bom dia a todos os ouvintes. As PPPs, parcerias público-privadas, implementadas pelo governo do Estado de Minas Gerais, é uma relação entre o Estado, a administração pública, com o investidor privado, né? É a preocupação do Estado trazer o investidor privado para participar das ações governamentais. Pois é, mas como é que é esse funcionamento, essa dinâmica? Existe para a implementação das parcerias público-privadas todo um procedimento que nós denominamos de modelagem. São avaliações como se tivéssemos, por exemplo, construindo um prédio e atentos àquela situação do impacto ambiental. Né? É como se fosse isso. Não é simplesmente lançar um projeto de PPP e colocar em prática. Temos que ver a viabilidade, as demandas, o interesse do investidor privado e, sobretudo, a finalidade e a satisfação do interesse público nessas concretizações de parcerias público-privadas. Agora, Nelson, como foi feito esse planejamento? Como é buscar, né, o setor privado para fazer essa parceria com o Estado? Sendo que o Estado tem uma grande responsabilidade de dar lazer, de dar segurança, principalmente nas estradas mineiras, que o PPP, pelo que eu já li em várias matérias aí, está focado pelo governo AES, principalmente na recuperação das estradas de Minas, tendo também outros planejamentos para outros setores. Isto. Em Minas Gerais, foi o Estado pioneiro no país na implementação das parcerias público-privadas. O chamar um investidor privado para participar das parcerias público-privadas, ele tem uma consequência adiante, que seria a redução de custos, né, que nós temos frequentemente falados aí, como um choque de gestão do governo Aécio Neves, que foi repercussão até de nível mundial. Então, esse chamamento do investidor privado para participar das ações de governo, das proposições de serviços, de obras, de rodovias, como você mesmo disse, especificamente no intuito e no sentido de reduzir os custos da máquina pública. Mas, Nelson, estrada é uma coisa que o investidor privado, ele entrando, ele pode recuperar esse investimento mais na frente, através de pedágios. Perfeito. e outros tipos de retorno que ele obtém ali. Inclusive com a recuperação das balanças, né? Isso, correto. Isso ajuda um bocado em termos de economia. Mas nós estamos hoje com as balanças, a maioria quebrada. Pois é. Não, mas é isso que eu estou querendo enfocar. Agora, em outros setores, onde o retorno, ou ele é quase nulo, ou ele é duvidoso, principalmente em áreas assistenciais, em áreas de infraestrutura para populações carentes. Como é que é o trabalho de convencimento do investidor privado? Tá. A maior parte desse interesse, além da administração pública, obviamente, é do investidor privado. Toda a competência gerencial, ela passa a ser de responsabilidade do investidor privado. Todo o orçamento, toda a parte de custos, toda a operacionalização, ela é do investidor privado. O que cabe à administração é a satisfação do interesse público, porém com um detalhe que diferencia as parcerias público-privadas das concessões administrativas comuns, né, as tradicionais. Mas o que o Aníbal quer saber é qual o retorno, a pergunta que ele fez nesse objetivo. Nas estradas ele tem retorno do pedágio. Ele vai, por exemplo, parceria público-privada na construção de um presídio, sim, por exemplo. Como o é aporte, que ele tem retorno? Sim, perfeito. O aporte, na construção do presídio, por exemplo, a receita comercial é zero, o aporte técnico é 100% do governo do Estado. Tá? Essa receita comercial é zero. Na construção de estradas, por exemplo, onde tem pedágios, né, a receita comercial é devido aos pedágios e tarifas. E estradas, por exemplo, onde o volume de veículos é menor, aí essa concessão é aquela concessão denominada patrocinada. A construção do presídio, por exemplo, como você mesmo disse, é a concessão administrativa. A concessão patrocinada é aquela em que o aporte financeiro do Estado complementa
a do investidor. E qual a vantagem do investidor nesse aspecto, por exemplo, do presídio? O que ele vai levar de vantagem? Como é que ficou definido isso? Sim, o investidor, esses contratos de PPP, o investidor, para ele entrar num contrato de parceria público-privada com o governo do Estado, ele, como eu disse anteriormente, ele é que avalia toda a sua operacionalização e custo. Né? Então, e esses contratos, eles são superiores a 5 anos. Investidor privado, ele não vai entrar num contrato em receita até 5 anos, mesmo porque a amortização desses projetos são no período de 10 ou 20 anos. Se ele tiver uma dívida grande com o Estado, pode abater? Aí, veja bem, se ele tiver uma dívida grande com o Estado... De qualquer natureza. Não, esse tipo de questionamento não ainda está em prática, porque ainda não apareceu essa situação no caso concreto. Mas pode aparecer. Porque, sim, perfeitamente. Então, é para isso que a unidade PPP, ela se empenha nos estudos dessas viabilidades, dessas modelagens, dessas parcerias. Mas já está previsto essa situação? Não, ainda não, porque todas as viabilidades, essas demandas que vieram, que foram 5 projetos pilotos do Estado de parcerias público-privadas, que são a MG 050, que liga a capital Belo Horizonte ao Estado de São Paulo. A construção do campus da Universidade do Estado de Minas Gerais, a construção do centro administrativo em Belo Horizonte e o complexo penitenciário, né, que é a criação de presídios, não só obra, mas como infraestrutura e serviços. Deixa eu só fazer mais uma pergunta, né? Depois a bola é sua e do Magela. Pois não. O investidor tem que ser mineiro ou pode ser de qualquer parte do país? Não há esse tipo de restrição. O investidor público, ele pode ser qualquer pessoa apta, preenchida as condições dentro dos contratos das parcerias público-privadas. Nelson, há quantos anos foi lançado esse projeto? A lei 18868 de 2003 implementou no Estado de Minas Gerais o Programa de Parcerias Público-Privadas. Bom, eu quero voltar àquela questão anterior, porque eu não sei se ficou bem claro, que é o seguinte, eu não estou falando só em termos de retorno, porque o retorno a gente visualiza com uma certa facilidade, até nos presídios, porque você tem vários serviços que podem ser contratados na iniciativa privada que vão retornar em termos de investimento para essa iniciativa. Mas eu quero abordar a questão de infraestrutura, quero abordar a questão de saneamento básico, quero abordar a questão da construção de escola, postos de saúde, onde o retorno privado ele teria uma característica mais institucional do que propriamente financeiro. Então, qual que é o poder de convencimento? É por aí, na parte institucional, de valorização de marca? Como é que funciona isso? Olha só, na América